Fala, galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para resolver a questão número 12 da prova de conhecimento específico da Santa Casa 2025, beleza? Última das questões de química da parte dissertativa desse vestibular. Então vamos lá. Ele é uma questão que tem um enunciado médio, né? Na verdade. Então, como não é tão curto assim, enfim, vamos começar. Dá uma olhada no item A e no item B, né? Para ver o que ele está pedindo, né, direcionando, mas sempre lembrando que vale a pena se olhar um pouco visual assim, da questão, né? Então ele dá para vocês três compostos orgânicos, né? Composto 1, 2 e 3. E logo embaixo aí algumas informações de indicadores ácido-bases, né? O azul de bromotimol, que é um indicador bastante clássico aí de exercícios de química. Agora vamos ver aqui as perguntas, né? Que ele dá aqui no item A e no item B. No item A ele quer que você determine a cor da solução formada quando o composto está dissolvido em água, né? O azul de bromotimol. E ele também quer saber qual dos compostos, 2 ou 3, apresenta isomeria ótica. Então, misturando aí caráter, ácido básico de composto orgânico e é, isomeria ótica. No item B, ele quer considere a reação dos compostos 1 e 2. Ele quer saber qual é o nome da função orgânica ao qual pertence o grupo funcional resultante dessa reação, qual é o nome dessa função, né, do grupo, e também qual é o nome da ligação formada desse processo. Então, temos que entender um pouco de que tipo de estrutura ele está discutindo, então a gente vai ler de fato o enunciado, né? Então, vamos lá. Ó. Aminoácidos. Então, opa, já de boa, estamos de aminoácidos. São substâncias essenciais para a nutrição humana. As interações químicas entre eles podem originar macromoléculas, né? Proteínas, que estão relacionadas com inúmeras funções no metabolismo dos seres vivos. Beleza. As figuras estão representadas as formas estruturais de dois aminoácidos, os compostos 1 e 2. Tudo bem? Então, já a gente sabe que o 1 e 2 é aminoácido. Beleza? E também tem uma molécula, que é o composto 3, formada no metabolismo de um deles, ou seja, o organismo. Pela estrutura aqui, né, deve ser do 2, né? O composto 2, ao ser metabolizado, pode dar origem aí ao composto 3. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ele fala assim, ó, o composto 3 foi subdividido em água, seu pH foi testado por meio do indicador ácido base azul de monotimol. Ele dá as cores que tem aí, né? Amarelo em meio ácido, verde meio neutro e azul meio básico, né? Fechou? Então, vamos resolver o exercício aqui. E vamos voltar de novo para o item, né? Determine a cor da solução formada no caso do composto 3. Quando eu olho para a estrutura do composto 3, vamos dar um zoom aqui, ó, um pouquinho pra cá, é assim. Então, posso ignorar todos os outros, foca só no 3 por enquanto. Que funções orgânicas tem aqui? A gente tem, nos dois casos, né, tanto aqui quanto aqui, a gente está falando de uma amina, certo? São aminas aqui. E aí, o que é importante, assim, do ponto de vista de caráter ácido básico, que esse exercício está perguntando, sempre lembrar que eu estou falando de aminas são espécies químicas que têm caráter o quê? Básico. Sendo caráter básico, no caso do azul de bromotimol, vai adquirir coloração azul. Fechou? Então é importante aí lembrar isso. Bateu a amina, caráter básico. Ok? Então, bora. Vamos continuar aqui. Então, no item A, é a cor, né? É azul. Agora, quais desses compostos apresentam isomeria ótica? Então, só relembrando, né? Isomeria ótica é aquela isomeria que está associada quando você tem um carbono quiral ou carbono assimétrico, que é um carbono que estabelece quatro ligações químicas, né? Seja só quatro ligações simples, e os grupos ligantes, né, a esse carbono têm que ser todos diferentes entre si, tudo bem? Então, assim, agora vamos olhar para a estrutura que tem algumas dicas, né? Tem uma dica de ouro que meio que ajuda a resolver demais essa questão, que é lembrar que o carbono que estabelece quatro ligações simples acaba tendo estrutura, uma geometria tetraédrica, que é tridimensional. E aí é aí quando tem essa estrutura tetraédrica que é mais comum, vou dar um zoom aqui, né? Você é, desenhar essa parte da ligação covalente usando uma cunha, né? Mas enfim, mas isso não significa que é só aqui que vai ter essa situação, mas é uma dica boa, assim. Quando escreve
compunha porque só tem ligações, tanto cheia quanto simples, né? No caso de carbono, só tem ligação simples. Então vamos olhar aqui para o composto 1 primeiro, né? Agora com calma. Quando você tem carbono, você vai olhar para esse carbono, para esse carbono. O carbono aqui da direita tem ligação dupla, você nem olha, meu amigo. Abraço. O carbono da esquerda, que está aqui, ele está ligado a um grupo amino, a um grupo carboxila, porque é um aminoácido, e ainda há, está faltando duas ligações, sem hidrogênio são iguais. Então aqui não tem carbono quiral ou assimétrico, tudo bem? Quando a gente vai para o composto 2, é importante entender, né? Essa região aqui, ó, essa região da estrutura, você sofre menos do ponto de vista de análise, porque tem um monte de ligação dupla aí, né? Na verdade, todos os carbonos que tem aqui fazem ligações duplas, então você nem precisa se preocupar com é, com essa análise, certo? Então, importante em relação a isso. Agora, vamos lá. Qual que é o ponto aqui? Quando eu olho para esse carbono, certo? Ele vai ter concentração parecida. Tá ligado a dois hidrogênios, não pode ser carbono quiral. Quando eu vou para aquele que a gente circulou aquela dica boa lá, você vai ver que aqui bate, porque ó, você tem um grupo, é o grupo amino, outro grupo é esse grupo carboxila, outro grupo ligante aí é um hidrogênio, tudo bem? E o quarto grupo é esse trambolho todo, né? Você tem que pensar como o ligante a esse carbono. Então, esse carbono que está aqui, ele é sim um carbono quiral. Show de bola? Então, esse composto 2 tem sim isomeria ótica. Quando a gente vai para o próximo, certo? Aqui a gente repete um pouco a dinâmica da estrutura, né? Que é que a gente não precisa se preocupar porque tem todos os carbonos fazem ligação dupla. E aí você tem esses dois candidatos para você fazer análise. Só que os dois faltam, né, do ponto de vista como está desenhado aí, essas duas ligações químicas que faltam são com hidrogênio. Então, tanto esse carbono está ligado a dois hidrogênios, quanto esse carbono também está ligado a dois hidrogênios. Então, o composto 3 não tem carbono quiral, portanto, não tem isomeria geométrica. Fechou? Então, quando ele pede qual dos compostos apresenta isomeria geométrica, vai ser o composto 2. E aí, como resolução, você falar que é o composto 2 e indicar qual que é o carbono quiral, tá excelente aí de resposta. Fechou? Agora vamos para o B. Considere a reação entre os compostos 1 e 2. Ele quer que se apresente o nome da função orgânica, a que pertence o grupo funcional, e o nome da ligação formada. Aqui tem uma parte interessante que é você relembrar que no enunciado ele já falou para você que 1 e 2 são aminoácidos. Então, teoria, né? Talvez o pessoal até de biologia também comenta muito, né? Que quando você tem um aminoácido se ligando a outro aminoácido, você acaba estabelecendo uma ligação peptídica. Aquela segunda pergunta, qual que é o nome da ligação? Ligação peptídica. Agora, qual que é a função orgânica formada, né? Nesse caso. Aí você tem que trabalhar, tem que ver que tipo de função, qual é a ligação formada. Se você já lembra que é uma amida, beleza. Agora, se você não lembra, vale a pena você pegar e montar a reação aqui que a gente vai fazer para fechar, entendeu? Como ele entre 1 e 2, tanto faz fazer o 1 primeiro e o 2, ou o 2 primeiro e depois o 1. Importante entender que o composto formado muda nessa sequência. Mas a lógica de formar uma ligação peptídica e de formar uma função amida aí acontece nas duas situações, nas duas ordens, tá? Então, por uma questão, olhando aqui para as estruturas, eu vou fazer o primeiro o composto 2, fechou? E depois o composto 1, só porque fica mais fácil de desenhar, tá? Aqui é uma certa comodidade é, da minha parte na hora de desenhar a estrutura. Então, vamos lá, composto 2 fica assim. Você tem aí um anel aromático, né? Ligado a esse anel que tem nitrogênio 5 átomos, né? E aqui de cima vem assim, né? NH2. E aí, um grupo carboxila. Tá ligado a aqui. Já vou, só para ficar mais fácil, esse NH2 já vamos separar, vai ficar H, NH, e vem aqui, né? Então, do ponto de vista de reação, é entender que é o OH do grupo carboxila, que se junta com
o H do grupo amino para formar a água, né? Liberar uma molécula de água. E aí a gente junta todo o resto, né? E fica assim, ó, beleza? Então, qual que é a ligação química formada? Ou melhor, o grupamento aqui formado é aqui que a gente está falando, né? Certo? E aí, o nome da função orgânica a qual pertence esse grupo formado, a gente está falando de uma função amida. C dupla O ligado no N, e esse N pode ou não estar ligado ao restante da cadeia carbônica. Então, isso é um grupo amida, é uma função também amida. Já do ponto de vista de nome de ligação, essa ligação aqui formada, né, é uma ligação peptídica. Tudo bem? Aí a gente completa aqui o item B. Do ponto de vista de pergunta, é importante entender que você não precisa ter, assim, efetivamente desenhado essa reação. Isso entra mais como uma justificativa, mas se tivesse indicado que o nome da função orgânica formada na reação entre um grupo carboxila e um grupo amino de outra molécula, entre um ácido carboxílico e uma amina de outra molécula, é a função amida, tá ótimo. E acaba por meio do estabelecimento de uma ligação peptídica, tá excelente do ponto de vista de resolução também. Beleza, gente? Então, abraço para vocês e até os próximos aí. Tchau, tchau.